A pequena cidade de Aratuba, na região do maciço do Baturité, tem nesta sexta-feira um dos dias mais tristes de sua história. Uma tragédia se abateu sobre as famílias que tiveram nessa quinta-feira as suas casas arrastadas pelas fortes chuvas que caíram no município. A enxurrada deixou marcas de uma tragédia, com registro de 3 mortes, 2 crianças e um adulto. O deslizamento de terras provocou o desabamento dos imóveis no início da tarde, gerando corre-corre, pânico e laços de solidariedade. As imagens de amigos, parentes e vizinhos tentando salvar as vítimas da tragédia geraram uma corrente de solidariedade e, ao mesmo tempo, angústia entre os familiares que esperavam notícias sobre os seus parentes. Os escombros dos imóveis davam a real dimensão da tragédia que se abateu sobre a cidade, que nesta sexta-feira sepulta, sob o clima de comoção, dor e tristeza, as 3 vítimas fatais dos desabamentos. Incrédulos, moradores de áreas urbanas e rurais ficavam atônitos e angustiados com o alto volume de água que descia pelas ruas, avenidas da sede do município e pelas estradas da zona rural. O repórter Sátiro Salles, da rádio Agora FM 89.5, com sede em Aratuba e estúdio em Canindé, acompanhou as ações dos órgãos de segurança, ouviu depoimentos e conta com mais detalhes sobre as chuvas e a tragédia no maciço do Baturité. Sátiro Salles. Uma fatalidade vitimou 3 pessoas no município de Aratuba. Pelo menos 2 casas desabaram durante um deslizamento na encosta de um morro na cidade de Aratuba, no Ceará, nesta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros e com a Prefeitura do município, das 7 vítimas atingidas, 3 morreram, sendo uma mulher e 2 crianças. O deslizamento ocorreu por volta da 1 da tarde desta quinta-feira, dia 16 de março. 2 dos mortos são mãe e filho. O outro óbito de uma criança de apenas 8 anos de idade. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram resgatadas por populares antes mesmo das guarnições chegar ao local. E, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a barreira desabou e atingiu 2 residências, atingindo uma mulher de 21 anos e 2 crianças. Outras 2 pessoas foram socorridas por uma unidade de saúde. Já outras 2 vítimas foram atendidas no local apenas com escoriações leves. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito do município, Joerli Vitor, informou que, após saber do ocorrido, cancelou compromissos que tinha em Fortaleza e entrou em contato com o governador Eumano de Freitas e com as equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e Polícia Militar para dar o apoio necessário às famílias. Assim que soube do ocorrido, de imediato acionei as nossas autoridades municipais, todos os secretários, secretarias, profissionais de saúde, para que fosse até o local, que prestassem todo o atendimento necessário às vítimas e às pessoas que estavam naquele momento precisando de todo esse apoio. E agradecer à população, de uma certa maneira, que extraordinariamente esteve lá no local e antes dos bombeiros chegar, foram os populares do município de Aratuba, os vizinhos, a população mobilizada que chegou lá e fez os resgates. Foram levados ao hospital local, os médicos, todos os médicos dos PSFs foram para o hospital, enfermeiros, equipes de outros municípios também enviaram equipes de pronto-socorro, como Mulungu, Capistrano, Aracoiaba. Também recebi a ligação do governador Eumano, que estava em viagem, mas que colocou todo o aparato do Estado, Serviço do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Polícia Militar, Secretaria de Proteção Social, e o secretário e a Casa Civil do próprio governo à disposição do nosso município para que qualquer situação a gente pudesse contactar. O prefeito do município também falou sobre a realocação de outras famílias que também estavam residindo em áreas de risco. E diante também dos fatos, outras residências que ficavam próximas ao local e que também poderiam ocorrer durante as chuvas não cessaram, continuaram durante a noite. Fizemos logo deslocamento dessas famílias, interditamos 15 residências e colocamos essas famílias todas em hotéis aqui do município, pago
pela Prefeitura Municipal de Aratuba até a gente alocar elas dentro do aluguel social. O governador Eumano de Freitas lamentou as mortes das mulheres e das 2 crianças e disse que as forças de segurança do governo do estado, além da Defesa Civil e SAMU, imediatamente se deslocaram para o município para o resgate de possíveis feridos. Além disso, o chefe do executivo confirmou que enviou equipes de proteção social para o atendimento às famílias das vítimas. A moradora Simone, que reside próximo às casas atingidas com o deslizamento, fala sobre a preocupação no período chuvoso com a segurança. Foi muito triste, né? Já foi agora mais de 1h da tarde, eu estava de saída para o meu trabalho e ouvi a pancada, né? E só vi as pessoas correndo e gritando, né? Uma casa caiu, né? Quando a gente chega aqui, a gente se depara cheio de gente, né? Tirando os corpos debaixo dos escombros, né? O desespero foi muito grande, né? Muita gente ajudando, né? E chorando, outros passando mal, né? A gente levou bem 3 desmaiados ainda para o hospital. E felizmente, né? Foi tirado 3 vidas, né? A mãe, o filho e outra criança. E os outros estão sendo medicados, né? E que Deus abençoe, né? Cada um de nós que mora aqui. Aqui para nós sempre foi assim, no tempo de inverno. É preocupante aqui para nós, muito preocupante. Mas Deus é maior, né? Vamos orar, pedir a Deus que sustente nós aqui, que consiga, né, passar por esse inverno, que é muito preocupante aqui para nós. Nas redes sociais, moradores registram as ruas completamente alagadas, com a água subindo as calçadas e invadindo as residências. Em outro registro, é possível ver moradores no local do deslizamento, usando macas improvisadas para retirar os feridos, enquanto outras pessoas ajudam na busca por sobreviventes. As equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local e realizaram os trabalhos de busca, salvamento e resgate das vítimas. Com informações diretamente de Aratuba, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. E o governador Eumano de Freitas, que se encontrava cumprindo a agenda no Rio de Janeiro, manifestou solidariedade às famílias das vítimas da tragédia e, ao mesmo tempo, determinou todas as ações necessárias para dar suporte e apoio a quem perdeu parentes e imóveis. O repórter Edinardo Lemos tem mais informações. Poucos minutos após receber as informações oficiais sobre a tragédia no maciço de Baturité, o governador Eumano de Freitas determinou aos órgãos de segurança pública, da Defesa Civil e da área social para adotarem medidas ágeis no sentido de dar assistência às vítimas das fortes chuvas. Eumano, que cumpria agenda no Rio de Janeiro, lamentou a morte de 3 pessoas que estavam nas residências que desabaram e manifestou solidariedade às famílias que tiveram vítimas fatais ou feridas nessa tragédia. O governador cearense disse ter recebido com profunda tristeza a notícia da morte de 2 crianças e de um adulto em decorrência de um deslizamento de terra após as fortes chuvas e afirmou que adotou as ações imediatas para o socorro dos feridos, com deslocamento de equipes do Corpo de Bombeiros, da PFOSSE e da Polícia Militar. Eumano disse ainda ter conversado com o prefeito Joerly Rodrigues e colocou todo o suporte necessário do governo do estado à disposição, inclusive com a mobilização de equipes de proteção social para atendimento às famílias das vítimas. Com redação do Ceará Agora, Edinardo Lemos. E o prefeito de Aratuba, Joerly Rodrigues, decretou luta oficial por 3 dias no município. E ao conversar com o governador Eumano de Freitas, pediu todo o empenho dos órgãos estaduais para as medidas necessárias ao conforto das famílias vítimas da enxurrada. Direto da redação, chega com mais informações a repórter Caroline Farias. A Prefeitura de Aratuba decretou luto oficial no município após o registro de 3 óbitos provocados pelas fortes chuvas. As vítimas fatais residiam nos 2 imóveis que desabaram após a enxurrada de água
que invadiu a região do maciço do Baturité. Após o deslizamento de terra, a prefeitura do município também interditou 15 casas e anunciou que hospedou cerca de 17 moradores em hotéis da região nessa quinta-feira. A gestão informou que 8 famílias ocupavam as residências interditadas. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a região já era considerada de risco. Os serviços fúnebres das 3 vítimas do acidente serão pagos pela cidade. Toda a equipe médica do município foi acionada para prestar assistência às vítimas do desastre natural. A prefeitura também informou que lamenta profundamente o ocorrido e prestará total apoio às famílias das vítimas e dos sobreviventes. Durante os dias de luto, a bandeira municipal ficará hasteada em todos os órgãos públicos do município. Além disso, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que uma barreira desabou e atingiu os imóveis na localidade. Por isso, aconteceu o desabamento. O Corpo de Bombeiros comandou os resgates no local, retirando as vítimas dos escombros, e a perícia forense também foi acionada. Com informações do Ceará Agora, Caroline Farias. Então, jornalista Beto Almeida, estamos acompanhando de perto a informação que chega à produção do Jornal Alerta Geral, é que o governador Elmano de Freitas suspendeu a agenda que cumpria no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, voltou ao Ceará para visitar nesta manhã o município de Aratuba. Estamos tentando contato com a assessoria de comunicação do governador Elmano de Freitas para confirmar o horário e como será o deslocamento do governador à região do maciço do Baturité. Luciano de Oliveira, bom dia. Olha, é uma decisão acertada do governador. Mostra, além da solidariedade, a presença dele na área, ali na região, logicamente, que traz conforto e traz principalmente a expectativa em relação a anúncios, por exemplo, do que pode ser feito mais pelo governo do estado, além dessas ações emergenciais que já estão sendo adotadas. Porque aí tem famílias que estão com casas interditadas, tem famílias que perderam também suas residências. Por enquanto, elas estão morando em aluguel pago aí pela prefeitura nas pousadas da região. Mas e o futuro dessas famílias? Esta é uma tragédia, eu concordo com você, é uma tragédia a partir de um fenômeno da natureza, mas que também tem muita relação com as condições de habitação que essas famílias têm hoje, em áreas também de risco. Então isso tudo, claro, leva uma responsabilidade não só à prefeitura, mas também ao governo do estado. Então há sim essa expectativa da presença do governador, não só pelas ações emergenciais que já estão sendo adotadas, pelo gesto de solidariedade com as famílias que perderam seus entes, pela população de Aratuba como um todo, mas também em relação a perspectivas futuras, como fazer, por exemplo, para que essas famílias voltem a ter suas residências de forma segura, em áreas seguras. Então, são investimentos que a gente também imagina que devam estar aí no radar de preocupação do governador Elmano. O nosso repórter Sátrio Salles, que é da equipe da FM Agora 89.5, acompanha também todos os desdobramentos sobre essa tragédia no município de Aratuba e envia informações dizendo, Beto Almeida, que são 15 imóveis interditados pelas autoridades da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal. São 45 pessoas realocadas em hotéis e pousadas da cidade, aguardando que a situação fique resolvida do ponto de vista da moradia. Os relatos, segundo apurou o nosso repórter Sátrio Salles, é de resistência de moradores a saírem da área que é afetada nesse momento pelas fortes chuvas. São 3 feridos que se encontram em Fortaleza sob observação, uma senhora, um recém-nascido e um homem com fratura na tíbia. Então, nós tentamos aí esse contato com o prefeito Joerli Rodrigues, porque também tivemos serviços afetados, tanto do ponto de vista do fornecimento de energia elétrica. Nos últimos dias, a oscilação da rede elétrica foi constante, ontem principalmente, quando tivemos esse maior volume de chuvas, e também o serviço de internet. A gente tenta fazer o contato com as pessoas que estão lá, nesse caso o prefeito Joerli Rodrigues, e infelizmente essa conexão falha, mas
Em princípio, as informações são essas, Beto Almeida, mas dizer que em outras áreas do estado do Ceará, em outros municípios, tivemos também fortes chuvas que exigem uma atenção maior da Defesa Civil. Direto da redação, o Beto Rabelo chega com essas informações sobre as chuvas em outros municípios do Ceará. As fortes chuvas registradas no Ceará nesta quinta-feira causaram prejuízos em vários municípios. O temporal em Aratuba deixou pelo menos 3 mortos. Já em Pacatuba e Quixadá, a chuva inundou várias vias. Vídeos feitos em Pacatuba mostram vários pontos da cidade alagados, com água acumulada gerando forte correnteza. Nas imagens é possível ver a água invadindo imóveis, além de pessoas e veículos quase submersos. Em uma praça do município, moradores precisaram se agarrar a uma corda para aguentar a correnteza criada pela chuva. Quixadá, um dos municípios também atingidos pela forte chuva desta quinta-feira. Na cidade, vídeos mostram ruas que viraram lagoas, onde pedestres e condutores de veículos precisaram ter cuidado ao trafegar. O teto de 2 salas de aula desabou nesta quinta-feira em Caucaia, município da região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na Escola de Ensino Médio do Tempo Integral José Alexandre, no bairro Capuã. Conforme o governo do estado, 8 estudantes tiveram escoriações leves e foram atendidos inicialmente no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ainda conforme as secretarias da Educação e da Segurança Pública do estado, o desabamento aconteceu durante o intervalo do período da tarde. As aulas na escola vão acontecer de forma remota a partir de segunda-feira, dia 20, e vão voltar ao formato presencial ao fim dos reparos no teto. Da redação do Ceará Agora, Beto Rabelo, para o Alerta Geral. Voltamos aqui aos estúdios do Jornal Alerta Geral. O Domingos Távora, Beto Almeida, nos antecipa, radialista, colaborador aqui do Jornal Alerta Geral, algumas informações sobre o volume de chuvas nesses últimos dias, né? E essa chuva em Aratuba não foi a maior registrada no Ceará. Pelas informações preliminares, foram 54 milímetros de chuvas, mas como nós temos uma topografia com muitas áreas de serra dentro do município de Aratuba e onde tem residências, imóveis construídos nas encostas, há o risco, o volume de água desce com mais velocidade. Mas tem um aspecto também, Luzenor, é que, por exemplo, foram 54 milímetros, mas o tempo também foi muito curto e intenso dessa chuva. Uma coisa é você chover 54 milímetros em determinado período do dia, outra coisa é você chover cair 54 milímetros em 1 hora, em pouco tempo. Então, é essa intensidade, aliada à questão da topografia, que causou esse estrago na serra, com certeza.